Módulo Prosperidade, aula Nós Energéticos. Pessoal, muita gente já ouviu falar de uma coisa de nós energéticos, entraves, né? Caminho está fechado, está amarrado, né? Então, o que está acontecendo, né? Da onde que vem esse conhecimento assim popular? Isso é conhecido há muito, muito tempo, né? Desde que assim que a gente teve acesso, a humanidade teve acesso a conhecimentos, né, mais profundos e uma data muito distante. Esses conhecimentos foram para alguns livros, né? E se tem um conceito, né, de teia de realidades, né, de teia das possibilidades, né, é chamado de teia, porque é uma matriz, na verdade, assim, das possibilidades que pode acontecer com a pessoa. E algumas situações, né, alguns tipos de energia que a gente emana, alguns tipos de coisa que a gente carrega, bloqueiam, né, a possibilidade de coisas boas surgirem na nossa vida, de novas possibilidades surgirem, né. Então ele trava a questão chamada abertura de caminhos, né, novos caminhos. O nó energético limita isso. Ele funciona como um nó, porque ele é um entrave de energia, um ponto, uma situação que a energia está travada, que o fluxo da energia da vida não consegue atingir a gente, porque a gente criou sem querer, inconscientemente, algum tipo de bloqueio que está fechando as possibilidades, e isso impede qualquer situação, assim, de trazer mais prosperidade para a gente, com nossos amigos ou para os nossos pacientes. A gente for fazer sem história com um terapeuta. Então, sem trabalhar nos nós energéticos, não é possibilidade ter sucesso. A gente sempre vai esbarrar nisso. A gente pode fazer muita coisa, pode ter algumas melhorias, assim, a curto prazo, mas a médio e longo prazo a gente não vai ter resultado, as coisas vão voltar. Então, antes da gente entrar na questão dos cristais, para tentar trazer prosperidade para a pessoa, a gente precisa ter conhecimento disso, né? Que são esses nós energéticos, que é uma questão séria. Depois a gente vai trabalhar com alguns cristais que vão ajudar a eliminar essas questões também, dependendo do tipo do nó energético, né? Se for emocional, a gente vai de um lado, se for de medo, a gente vai do outro, mas a gente vai ter que ter esse conhecimento aqui de que isso é muito real e que é a primeira coisa que a gente deve abordar quando a gente quer trabalhar com prosperidade. Então vamos lá, o que são esses nós energéticos, né? Como eu comentei, são coisas que estão na mente da pessoa, do subconsciente da pessoa, que fazem com que as possibilidades não se manifestem para ela, que as coisas voltem para o mesmo local, que novos caminhos não surjam. E como é que funciona isso aqui? De onde veio esses nós energéticos, né? Eles têm diversos tipos, vou listar aqui os principais. Relacionamentos conflituosos, né, que você tem relacionamento, você está casado, você está namorando, e aquilo gera muita briga, muita coisa que não vai para frente, sabe, são conflitos de interesse ali, então isso trava demais a vida, assim, muito mais do que você pode imaginar. Relacionamentos mal acabados, você fez um divórcio, uma separação, mas continua mantendo contato com os amigos, continua mantendo contato com a família, então você continua preso a um set, a um conjunto de realidades antigas. Então isso vai travar as novas, entendeu? É muito sério isso, trava demais a vida da pessoa. Dívidas, a pessoa está com uma dívida, acabou a pessoa, porque alguém ligou para ela, tá ligando, tá mandando mensagem, foi para o Serasa, a pessoa acabou, a pessoa não consegue mais ir em frente por causa disso. E não é para assim, não tem que ser assim, tem outros caminhos. Então acho que a gente tem vícios, vícios é um negócio assim, é um nó energético terrível. Enquanto a pessoa não se liberta, não diminui razoavelmente um vício, a pessoa não consegue ter sucesso, é uma trava muito forte. Crenças limitantes, igual a gente comentou nas outras aulas, né, todas aquelas crenças limitantes travam muito a prosperidade, então devem ser tratadas também logo no início, a gente identifica quais são, e vamos tratar elas também para poder permitir novas realidades. Medos e traumas, né, a pessoa tem um trauma ali relacionado à exposição, por exemplo, a pessoa foi assim zoada, né, sofreu um bullying, quando foi tentar falar alguma coisa, depois a pessoa não consegue mais falar, não consegue mais se expressar, isso prejudica muito, né, isso impede que ela trabalhe como vendedor, isso impede que ela faça a apresentação da empresa, então ela se sabota para não chegar de cargo, é um negócio complicado. E tem mais 2 que são, assim, muito fortes, que quase todo mundo tem em um determinado nível, que é remorso, né, coisas que fizeram pra gente, né, seja os nossos pais, seja o relacionamento, seja traições de amigos, do trabalho, né, e a gente, se não se perdoar, né, a gente ter aquela coisa, assim, de que a gente fez alguma coisa que a gente se arrepende muito e a gente não resolve, né. Então, na verdade, são remorsos, né, e mágoas, a gente tem que resolver. Tá bom, então vamos lá, como é que a gente vai
mudar a nossa cabeça, como é que a gente vai trabalhar em cada um desses. Vamos começar pelos relacionamentos. Se você tem um relacionamento que está acontecendo, se a pessoa tem um relacionamento que está acontecendo, é preciso que haja uma paz nesse relacionamento, é preciso que haja um acordo de interesses. Muitas vezes o homem quer uma coisa, o lado masculino quer uma coisa, o lado feminino quer outra coisa. Isso aqui deve se entrar em consenso, deve se abrir, né, concessões tanto de um lado quanto do outro. Isso é um trabalho, assim, de discutir relacionamento? É mais ou menos, mas tem que ser conversado, não, na pessoa, não é essa questão nos pontos. "Olha, essa questão aqui de que eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, como que a gente pode chegar num acordo? O que que dá para fazer aqui? Cede um pouco, eu cedo um pouco". Então não focar no que: você fez isso, você fez aquilo", mas qual que é o ponto, né? O ponto é financeiro, não, a gente vai trabalhar desse modo. Não, o ponto é o tempo pra gente ficar junto, o tempo para trabalhar, não, a gente vai fazer desse modo. O questão é diferenças de gostos, né, então a gente vai uma vez no local, a gente vai outra vez no outro. Vai ter que se conversar isso daqui, porque assim, eu sei que é chato, eu sei que é difícil, mas se não se trabalha essa questão, a vida trava muito, muito, sabe. Poderia ser muito mais feliz se resolver essa questão. E outro ponto ainda de relacionamentos com amigos, né. Enquanto você tiver com amigos, né, que são vitimistas, amigos que nunca não vão para frente, que não falam em sucesso, que não falam em novas possibilidades, também não há chance de sucesso. Isso vai te travar muito. Você vai ficar preso em sets de realidade que são muito negativas, que são muito zona de conforto ali. Ter novos amigos, mudar amigos é uma coisa assim que já é muito conhecida. Muitos dos coaches, né, eles praticamente têm sucesso só de fazer a pessoa trocar de amigos, só de resolver aquilo lá, a pessoa já muda, né? Você é a média das pessoas que você anda, das 5 pessoas que você anda, então precisa resolver isso daqui. E relacionamentos mal acabados. Gente, isso daqui é uma trava enorme, enorme na vida das pessoas. Enorme. Se acabou, acabou. Não tem mais contato, não fica mais seguindo na rede social, não cria outro perfil para seguir. Não siga mais as pessoas que eram amigos dela, os parentes. Deixa eles seguirem o fluxo da vida deles. Segue o seu, que o lá acabou, que o lá, entendeu? Depois mais pra frente, vão todas as encarnações, vocês voltam a ser amigos, mas nessa vida aqui acabou, esquece isso daqui e vai para outra vida. Remorso, né, você fez alguma coisa que magoou alguém, você errou, você cometeu algum engano. Olha, a vida é pra isso mesmo, sabe. É pra cometer engano mesmo. É assim, desceu aqui pra isso. Se isso não fosse permitido, fosse ruim, Deus não deixava acontecer, mas você aprende muito com os erros. Então assim, errou, errou, beleza, acabou. Pede desculpa para as pessoas, manda uma mensagem, né, se você quiser numa rede social, você pode mandar uma mensagem, faz uma oração para aquela pessoa pedindo desculpa, e vê o que você pode fazer para corrigir aquilo, sabe. Vê o que você pode fazer para melhorar, para tentar apagar aquele erro. Vê coisas positivas que você pode fazer, mas se perdoe, né. Mágoas, olha, tem que perdoar as pessoas, e perdoar não é falar: "Não, eu te perdoo, tudo que você fez de ruim comigo tá certo", não é. Mágoas é encaminhar aquela questão para Deus, para outras instâncias superiores. Ó, a pessoa te roubou lá, te deu um prejuízo muito grande, a pessoa te traiu, né, foi uma experiência que você teve, gratidão por me fazer crescer, mas assim, eu não quero nem saber mais, assim, eu tirei, me liberto disso, encaminho essa questão aqui para as forças que vão cobrar isso daqui ou não. Né, alguém te roubou uma coisa, um valor alto, você encaminha para Deus: "Ó, cobra lá, eu não quero cobrar". Entendeu? Assim, como você passa a dívida para outra pessoa. Isso é libertador demais, isso faz resultados, assim, na vida da pessoa, de um jeito absurdo. Vícios, né, o vícios coloca todos os vícios colocam a pessoa em altos e baixos. Então, para sair de um vício, é preciso nutrir um desejo de libertação, um desejo de paz. Quando você começa a pensar em paz, pensar em libertação, aquele vício vai perdendo força na pessoa, vai perdendo força em você ou na pessoa que você tá tratando, se você consegue colocar essas ideias para a pessoa. Isso vai com calma, vai com tempo, mas a pessoa vai começando a desenvolver essa ideia e vai ter resultado lá na frente sim. Dívidas. Dívidas é o seguinte, é bastante simples, aconteceu, tá feito, vai ser resolvido no momento certo, no momento que Deus ajudar a resolver. Você vai seguir, você vai conversar com as pessoas, vai falar a verdade: "Olha, tá acontecendo isso aconteceu com a minha vida, e eu tô na situação essa, posso pagar isso, então vou poder pagar daqui a 6 meses, não vou conseguir pagar tanto tempo".
e vai afirmando, sempre falando a verdade para as pessoas, e assim, a cobrança vai diminuir, a sua culpa vai diminuir, e você vai focar em ganhar dinheiro para resolver essa questão, e aí sua vida vai andar. Olha, e dívida, todo mundo já caiu, entendeu? É difícil alguém que não caiu. E muitas pessoas que estão em situações muito altas, né, situações muito boas, assim, na vida financeiramente falando, até de sucesso, tiveram dívidas, tiveram que negociar, assim, e muitas até mais de uma vez, né, muitas já quebraram 3, 4 vezes aí, tanto no pessoal quanto no empresarial. Então isso aí faz parte da vida, isso aí funciona assim como um anticorpo, né, para a pessoa que passou por isso daqui, ela tem uma transformação muito grande, ela enxerga a vida de outro jeito, então encare como uma coisa aí que todo mundo cai, que você vai resolver no momento certo. É só não fugir, atende o telefone, vai lá com a pessoa, conversa, faz seus cálculos, explica a situação e e vai indo, vai tocando que isso vai se resolver. E vai focando em resolver a questão, em conseguir dinheiro que vai tudo dar certo. Essas limitantes a gente tem que trabalhar elas mudando a nossa mente, né, a gente tem que reprogramar a mente em relação ao que a gente tem de crença, né, trabalhar uma por uma, né, questão do merecimento, entender que você merece, que todo mundo merece, que o universo é próspero, né, a questão que não é pecado ganhar dinheiro, que o dinheiro pode ser uma coisa boa, então tem que ser trabalhado todas essas crenças limitantes para que esses nós energéticos aí desapareçam e sumam. E aí os medos, né, por último, né, tem que ser enfrentados, né, dependendo do tipo, e mas a grande maioria dos medos tá ligado à aprovação, né, então precisa que a pessoa se liberte da aprovação, precisa que a pessoa comece a fazer alguma coisa, comece a fazer um estudo, né, sem aquele medo da derrota, sabe. A pessoa vai fazer um concurso, já nem acredita que vai conseguir, então já faz lá mais ou menos e não vai. A pessoa vai fazer querer subir de cargo, né, a pessoa não faz, tem que ser feito, porque acha que não vai dar certo mesmo, né, fazer uma academia, né, a pessoa acha que não vai dar resultado, né, que isso daqui muita gente não consegue, e você vai passar por alguma coisa, e você vai se acabar se frustrando. Então esse medo da frustração, esse medo de não conseguir, de tentar e não conseguir, trava muito, porque a pessoa pensa: "Não, se eu for pra academia eu emagreço, o dia que eu for eu vou, mas e se eu for e não emagrecer, e se eu for e não ficar bonito?", né. Então aí a pessoa se trava totalmente e o negócio não anda. Então tem que ser resolvido um a um, não tem escapatória. É uma situação, muitas vezes, que é um pouco chato, mas é uma situação que tem que ser resolvida e que sempre tem que ser tratada. Eu vou dar alguns exemplos aqui, para que esse tipo de situação, assim, de sua resolução, né, fique mais simples. Eu vou contar um exemplo aqui, por exemplo, de um casal que eu conheci, que eles tinham um terreno que eles queriam vender, e o terreno não vendia, não vendia, não vendia, tinha uma coisa, a pessoa ia ver, depois voltava para trás, aí não dava, a pessoa fechou o negócio, aí no pagamento a pessoa sumiu, daí travou uma vez, outra, até o corretor falou: "Nossa, o que está acontecendo, né, tá amarrado, tá travado mesmo, né, que negócio estranho, sempre que vai não vai, né, e assim, o preço tá bom, tem procura, por que que não vai? A localização é boa, né". Aí eu cheguei até conversei com esse colega e falei: "Olha, você quer vender?". "Não, eu quero, tô sossegado, vocês não estão segurando nada aí?". "Não". "E a sua esposa?". "Pô, cara, é verdade, eu não sei, hein. Vou conversar com ela pra ver e tal". Foi lá, conversou com ela, falou: "Ah, não queria mesmo. Ah, eu não gostei de tem, até agora a gente tá junto, não temos nada, assim". Daí ele conversou com ela, falou: "Não, a gente vai ter o dinheiro, a gente vai conseguir outro, a gente vai fazer isso daqui, vai seguir esse pra frente, a gente vai comprar outro em breve, é só que isso daqui não encaixa muito pra gente e tal". Beleza, ela pegou, chorou, abraçou. Eu te juro, na outra semana vendeu. Na outra semana, assim, coisa de 7 dias. Alguém que estava vendo lá voltou atrás e quis comprar. Entendeu o tamanho da questão dos nós energéticos? Sem trabalhar nisso, a gente pode ajudar muito outras pessoas e pode melhorar muito a nossa vida. É uma coisa, assim, muito forte, é um negócio, assim, absurdamente que muda vidas, é uma ferramenta extremamente poderosa. Outro caso também, uma pessoa que tinha uma questão com o cabelo ali, né, e ela tinha um cabelo que ela tentava deixar de um jeito, mas o cabelo não aceitava aquele jeito, porque é o tipo do cabelo da pessoa. Essa pessoa passou por uma questão de, uma vivência, né, espiritual, e ela se tocou assim, ela se viu com o cabelo totalmente diferente, daquele dia adiante ela mudou. E ela viu que assim, que ela tinha um preconceito, que achava que os pais pensavam desse modo, que achava que se ela fizesse isso ia ser vista de outro jeito. E aí mudando o cabelo, mudou toda a vida da pessoa, né. Porque quando você mexe nesses traumas assim, você está mexendo no holograma da sua realidade. Então, vem assim corrigindo tudo, mudando tudo, vem lá do passado, tá, começa no passado, e vem alterando a realidade sem as pessoas perceber, sem a gente perceber. Como comentei,
é algo fantástico, assim, uma das ferramentas mais fortes que existem, e muitas terapias, muitos tratamentos terapêuticos se baseiam realmente, de um jeito ou de outro, tocar nessa questão dos dons. E como é que a gente faz isso na parte prática? Se for para nós mesmos, né, aí é questão da gente admitir, questão da gente falar assim: "Bom, eu sei o que que é que tá acontecendo. É isso daqui que tá pegando, tá". E aí começar a resolver essas questões. A gente sempre sabe, quando vai começar com uma questão assim: "Eu sei o que que é isso, chegou a hora de resolver, eu quero liberdade, acabou essa fase, vamos resolver, né". Relacionamento você sabe o que que é, se for uma questão, assim, de autossabotagem também você sabe, você fala assim: "Não, essa vivência eu experimentei, ou eu vou fazer uma coisa nova". Se for para algum amigo, pra uma muito cuidado, hein, tá, que aí você vai estar tocando na sombra da pessoa. Se você for direto falar sobre o peso dela, se for direto falar sobre o relacionamento dela, ela vai ficar chateada com você pode até perder a amizade. Então tem que ajudar, assim, bem diretamente, né. "Olha, se você", perguntas, "Olha, se você fosse pra academia, né, e você emagrecesse aí, sei lá, alguns quilinhos, você acha que a sua vida ia ser melhor, assim? Nem que você perdesse um pouquinho, você acha que você ia sentir diferença?" É, você sabe que todo mundo emagrece, se crescesse assim uns 3, 4, o que você acha que ia acontecer? Eu só começo a visualizar aquilo, falei: ia ser assim". Se você diminuísse, assim, o contato com a sua ex, assim, você acha que poderia, gerar alguma coisa nova, né? Você acha que você poderia, de um modo ou de outro, estar impedindo novos relacionamentos? Entendeu? A pessoa deixa ela pensar. Assim, não tô só perguntando. Aí a pessoa vai ficar pensando, ela vai te ajudar. Se a pessoa tá com vício, fala assim: "Nossa, se você saísse desses altos e baixos aí, tivesse paz, você acha que você ia ser mais feliz? Ia ter mais resultado, né, ia mudar, assim, as coisas? O que que você acha que ia ser, né?" É uma coisa mais sensível, mas perguntando se a pessoa quer sair dos altos e baixos, ela vai entender, então já ajuda. E se você for terapeuta, né, aí é questão de pegar isso aí na anamnese, são as perguntas iniciais da entrevista, né, já identificar, falar: "Ó, esse cara tem esses traços aqui, então a gente vai ter que tratar isso aqui ao longo do tratamento, né, utilizando pedras, cristais, conversas, florais, né". Às vezes até massagem em pontos, né, que estão relacionados a certas emoções ali, de acupuntura, do yin, mas vai identificando. E se a pessoa se, né, chegar lá e conseguir se travar, conseguir esconder tudo de você na anamnese: "Não, não tenho nada disso aqui, não, tô bem", principalmente com os pais, você vai durante o tratamento tentando identificar o que que é, assim, sabe, pelo vai conversando, né, vai fazendo as consultas de acompanhamento e vai percebendo, né. E também quando você estiver fazendo, se você tiver conhecimento dos pontos ali, ou quando estão ligados às emoções, os órgãos também, os chakras, a gente até tem mais aula sobre chakras, você vai pegar onde que é, aí dá pra tentar já ter um direcionamento, ó, deve ser alguma coisa relacionada ao emocional, né, alguma coisa relacionada a medo, né, isso aqui tem alguma coisa relacionada ao passado, aí você vai tentando identificar isso daqui que você vai descobrir, e aí vai tratando, assim, aos poucos também de um modo bem sutil. Mas pessoal, é isso daqui, espero que tenha passado o que vocês precisavam ouvir, mas, assim, é um negócio que é real, é importante ser tratado. Muitas vezes as pessoas não querem mexer nisso, porque é desconfortável. Para o terapeuta é desconfortável, para falar com um amigo é desconfortável, para mexer na gente mais ainda. Mas se você quer ter resultado, olha, o mínimo que você tocar nesses assuntos aqui, você já vai ter muito resultado, vai mudar muito sua prosperidade. Aí você toca em alguma coisa simples, uma coisa mais fácil de resolver, você viu que dá resultado, que vai te animar, aí você vai estar trabalhando nos outros, né? Que nem a gente, como eu fez numa outra aula na parte de terapias, o processo de cura, né, não é linear, a gente vai e volta, vai mexendo, mas assim, se pegar para fazer isso, assim, resolver essa questão em um ano, assim, você pode ter resultados, assim, muito grandes, tanto para você, com o seu paciente ou com o seu amigo, tá? Resultado em 100% das vezes, tá bom? Isso aqui por essa aula é só, então, questão dos nós energéticos, primeira coisa a ser tratada, pega esses pontos, identifica onde que é e vai colocando novas emoções e novos pensamentos que o resultado virá.